Boa noite, estamos aqui no culto de quarta-feira, né? Nosso país tem paz, nosso país tem fartura de água, de alimento, e quando nós olhamos para a Europa, essa divisão agora que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, essa luta entre irmãos coligados uns aos outros, mas tão díspares, tão longe uns dos outros, nós ficamos pensando, aonde o mundo vai estar, né? Nós somos o povo da profecia, nós somos o povo do Apocalipse que prega a tríplice mensagem angélica. A gente sabe que as coisas não podem melhorar porque já é profético. Mas se nós estamos aqui nessa quarta-feira buscando o nome de Deus e estamos aqui, você aí na sua casa e nós aqui na igreja, então é porque nós estamos procurando um mundo melhor, uma pátria melhor. Que bom que estamos aqui, que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, sendo derramado sobre nós nesta noite. Quero te convidar agora para que possamos orar neste momento. Oremos. Ó Pai que estás no céu, te pedimos que o teu Santo Espírito esteja nessa noite de quarta-feira, com a pregação, com o teu amor, os louvores, enfim, Senhor Deus, que tu possas estar com a tua igreja e que a tua igreja possa ser transformada pela unção do teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, através do Espírito Santo, te peço e agradeço. Amém, Senhor. Eu quero
estamos juntos nesta quarta-feira e este é um momento especial do nosso culto de quarta, momento em que a gente se achega mais a Deus para um momento especial de oração. Quando nós nos achegamos a Deus, nós sempre trazemos alguma coisa. Não sei o que você está trazendo neste momento, se você está cheio de alegrias, cheio de bênçãos para contar, se você tem alguma dificuldade ou alguma situação para expor diante de Deus. Eu me lembro de Davi, e como não poderíamos considerar Davi o grande salmista que tanto escreveu, infelizmente não temos as canções, as músicas, as melodias que acompanhavam esses grandes hinos. Mas nós temos registrados os salmos na Bíblia, e o Salmo 38 é um salmo que Davi escreveu no momento em que ele trazia a Deus um coração muito arrependido. Lá no verso 9, ele escreveu o seguinte: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, nem mesmo o meu suspiro te é oculto. Embora seja verdade que o contexto aqui fosse de momento de mais tristeza, arrependimento, é verdade também que o que Davi afirma aqui pode se aplicar a tantos momentos da nossa vida. E ele retrata um fato aqui: nem o nosso suspiro é oculto a Deus. Portanto, Deus conhece o nosso coração, sabe de todos os detalhes da nossa vida, e nesse momento Deus está olhando para nós e vendo exatamente o que nós sabemos e o que nós até não sabemos. Interessante, né? Nesse momento eu convido você para se achegar a Deus de maneira confiante, para que a gente se ajoelhe, se você puder, se ajoelhe ou feche os olhos, e nós vamos falar com Deus nesse instante. Santo e querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos achegarmos a Ti, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor e o Deus que se fez nosso Salvador. Desde a eternidade, Tu planejaste, Senhor, nos dar vida eterna,
E nós queremos te agradecer porque nesse momento podemos conversar contigo e saber que antes mesmo de abrirmos a boca, o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida, vê o nosso coração. Nós chegamos diante do Senhor, trazendo as alegrias e também as dores, os pesares por conta das lutas dessa vida. Temos vivido dias cheios de desafios, mas nós queremos, Senhor, te agradecer porque podemos ter a certeza da tua companhia. E nós queremos, Senhor, colocar diante de ti as nossas lutas. Não podemos lutar sozinhos. Por isso, nesse instante, queremos nos derramar diante do Senhor, na certeza de que o Senhor recebe a nossa oração. Não pelos nossos méritos, nós somos pecadores, nós não podemos subsistir diante do Senhor, um Deus santo, mas o Senhor fez todo o necessário através de Jesus, e confiantes em Jesus é que nós nos achegamos e oramos, pedindo: Senhor, toca nosso coração, toca nosso ser, nos fortalece, nos conduz nessa vida, todos os instantes, enquanto o Senhor não vem, cada dia, cada instante, nós possamos ter força para lutar e para prosseguir. Santo Deus, que cada um agora seja abençoado de maneira muito especial por Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. Caminhos, eu não quis seguir o teu querer, mas o teu amor falou tão forte, fez com que eu voltasse a te servir. Por isso canto: eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. Como poderei viver sem ti, Jesus? Como poderei viver sem tua luz? Eu preciso ter o teu perdão, Senhor, pois somente assim obterei a salvação. Eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. Morreste por mim naquela cruz, e porque morreste por mim naquela cruz.
Boa noite a todos. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, receber o convite do Ministério da Saúde para podermos estar falando nesta noite. E o tema que eu gostaria de falar, que escolhi para a gente meditar nessa noite, é um novo coração. E não é porque eu sou cardiologista, mas a vida de Pedro, ela tem um ensinamento muito interessante para todos nós, e é isso que eu espero poder compartilhar com todos vocês durante esses momentos que seguem. Para iniciar, eu gostaria de relatar um episódio que foi quando Jesus convidou a Pedro para ser pescador de homens, para ser discípulo. Isso está relatado, esse convite, em Lucas 5, o versículo 1 ao 11. Eu gostaria de ler rapidamente para vocês, para a gente ter uma contextualização. Tá? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago da Galileia, né? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse foi o relato da história do convite de Pedro, quando Jesus se deparou ali naquele momento, né, com a vida desses simples homens, né, homens que não eram letrados, homens pescadores, né, homens considerados praticamente ignorantes, e Jesus fez esse convite a Pedro. E a Bíblia relata em muitos episódios que Pedro ele tinha um temperamento muito explosivo. Pedro era muito cheio de si. Pedro, em alguns momentos, tinha até um coração duro. Ele era muito autoconfiante. E um dos outros relatos interessantes do relacionamento da vida de Pedro com Jesus é quando Pedro, num dado momento, eles estavam com Jesus, quando Jesus estava pregando para multidão de pessoas, e Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães, e Jesus disse para os discípulos, né, que já estava ficando tarde, que eles poderiam atravessar o lago, o mar da Galileia, e Jesus iria se encontrar com eles depois. E naquela noite, era uma noite que estava bastante vento, uma tempestade terrível, e ali estavam naquela embarcação Pedro, André, Tiago e João, e aquele vento soprava de um lado para o outro, e eles já estavam ficando com medo, aqueles homens, né, acostumados com os perigos do mar. E, de repente, Jesus, caminhando sobre as águas, caminhando sobre o mar, começou a aparecer como uma luz, e eles viram ali aquela figura, eles ficaram com medo, achando que poderia ser um fantasma. E Pedro disse: Senhor, és tu realmente? E Jesus falou: sim, não temas. E Pedro falou assim: Senhor, se é Jesus realmente, faça com que eu possa caminhar pelas águas. E Jesus convidou a Pedro: vem então, Pedro.
E Pedro começou, naquele momento, a caminhar sobre as águas e ia até o Jesus. Porém, ele, cheio de si, se sentiu confiante e ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para os problemas que estavam ali, né, aquela tempestade, e imediatamente ele começou a se afundar. E Pedro, desesperadamente, pediu para que Jesus o salvasse. Jesus lhe estendeu a mão, colocou Pedro dentro do barco e imediatamente a tempestade cessou. Esse foi uma experiência muito importante na vida de Pedro, mais uma vez percebendo a grande dependência que Pedro tinha de Jesus. Um outro episódio também, relatado no livro de Mateus 16, 13 a 18, é quando Pedro ele fala para Jesus assim: Senhor, eu jamais eu vou sempre estar com você. Jesus, eu jamais vou poder te abandonar. Então, é interessante, vamos ler aqui Mateus 16, 13 a 18. Então, Mateus 16, 13 a 18 diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, Jesus perguntou para os discípulos, vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Imediatamente Pedro respondeu: tu és o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonás, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante aqui a gente ver nesses versículos, para a gente ver mais uma vez que Pedro mostra algo da sua personalidade, né? Jesus pergunta para os discípulos: vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro imediatamente, praticamente como se fosse um líder do grupo, falou: Senhor, o Senhor é o Deus vivo, né? O Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Interessante a convicção que Pedro tinha de que Jesus era o Deus vivo, né? Filho do Deus vivo. Embora isso fosse dessa maneira, né? Pedro, ele tinha o caráter de Pedro. Ele acreditava que todas as coisas iriam se resolver ali na terra, né? Parecia que ele, em algum momento, ele não conseguia enxergar além da vida ali na terra, apesar de Jesus já ter dado pistas, né? Já ter mencionado que haveriam momentos difíceis na vida dele. E um outro relato que eu também gostaria de mencionar para vocês, em Mateus 16, 21 a 23, é quando ocorre a seguinte conversa. Quando Jesus começou a falar sobre a sua morte, né? Então Jesus disse o seguinte no versículo 21 do capítulo 16 de Mateus: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Então imagine essa cena, né? Pedro, praticamente como um líder ali dos discípulos, chamou Jesus à parte e falou para Jesus: Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus, imediatamente voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então nós vemos que o temperamento de Pedro, ele tinha uma visão muito humanista. Ele achava que Jesus deveria construir o reino dele na terra, deveria construir que Jesus jamais passaria por essa situação, diferente do propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho aqui na terra, não é? Em Lucas, no capítulo 22, né, no versículo 31 a 34, nós vemos o seguinte relato, né? Lucas 22, 31 a 34. Olha o que aconteceu nessa situação.
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, Pedro falando, com Jesus, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A maioria de nós já conhecemos essa situação em que Jesus, como Jesus já conhece o futuro, ele previu essa situação, essa cena em que Pedro negaria o Mestre por 3 ocasiões. Isso realmente é algo que a gente conhece da Bíblia, e conhece da vida de Pedro. Pedro também, numa certa ocasião, vocês sabem o que aconteceu quando Jesus foi ser preso, Jesus estava ali com alguns discípulos que estavam seguindo ele, e alguns soldados, alguns fariseus, alguns líderes dos sacerdotes, eles vieram ao encontro de Jesus para prendê-lo. E naquele momento, um dos oficiais se dirigiu até Jesus, e a Bíblia fala, no livro de João 18, 10 a 11, que Pedro imediatamente sacou a espada e cortou a orelha direita de um daqueles oficiais, daqueles soldados, que é chamado Malco. Para que nós, então, estamos concluindo, o temperamento de Pedro era um temperamento até certo ponto muito explosivo. E Jesus ele quer fazer uma transformação, e talvez Jesus ele tenha tido muito trabalho com Pedro, para transformar o coração de Pedro. E por fim, no capítulo 22 de Lucas, no verso 54 ao 62, nós podemos então ver a cena derradeira da vida de Pedro, onde ele realmente nega Jesus. Porém, eu gostaria de ler essas passagens com vocês, mas nos fixarmos principalmente na parte final, que está no versículo 61. Então, prendendo a Jesus, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, olhando para ele, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais, Pedro. Porém, protestava, homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia pela 3ª vez, homem, não compreendo o que você está falando. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E essa cena desse versículo 61, ela realmente é muito impressionante. E foi aí que Jesus atuou de forma incisiva na vida de Pedro. Então, voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Que experiência impressionante que Pedro teve nesse momento. Jesus olhando para ele. Eu não consigo nem imaginar como pode ter sido essa cena, mas o olhar de Jesus cruzar com o olhar de Pedro. Porém, o olhar de Jesus deve ter tido uma penetração tão profunda no olhar de Pedro, que deve ter mexido completamente com a sua estrutura psicológica, com o seu cérebro, com os seus neurotransmissores. E naquele momento a gente vai ver que
Pedro realmente mudou o seu coração, porque aquilo foi algo muito forte para a vida de Pedro. E depois da morte de Jesus, que Jesus prometeu que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, nós vemos que realmente a vida de Pedro foi transformada. No dia de Pentecostes, né, que é mencionado em Atos 2:14, a gente percebe que Pedro ali, ele começou um ministério muito diferente. Em Atos 2:14, eu gostaria de ler com vocês. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. E aí, essa é a introdução do sermão que Pedro começou a falar no dia do Pentecostes, e a partir dali Pedro levou ao batismo, à conversão, mais de 3.000, mais de 5.000 pessoas, a Bíblia relata. Que o Espírito Santo usou Pedro de forma poderosa, porque através do olhar de Jesus, Pedro, ele teve o coração dele completamente transformado. E no livro de Ezequiel, a gente vê que Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a possibilidade de mudar o nosso coração, de que ele teria essa capacidade de mudar o nosso coração de pedra e colocar em nós um coração cheio do Espírito de Deus. Ezequiel 36, versículo 26, ele fala o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E foi isso exatamente o que Deus fez na vida de Pedro. Já indo para a parte final, eu gostaria de fazer uma comparação, né? Através de uma história, de um relato verdadeiro, né? Da minha área profissional, como estamos, né, falando aí ao Ministério da Saúde. E no ano eu já estou formado como cardiologista desde 2011, né? Terminei a especialização em cardiologia, ecocardiografia. E no ano de 2016, eu comecei a me interessar por uma área que se chama a insuficiência cardíaca e transplante cardíaco. E essa área é uma área que me fascinou muito, porque a gente vê a necessidade de algumas pessoas que têm doenças do coração e que essas doenças têm prognósticos muito terríveis, né? A maioria das doenças graves do coração, elas chegam a ter um prognóstico muito semelhante a um câncer em etapa final, principalmente a insuficiência cardíaca avançada, né? E esses pacientes, eles só têm como continuar vivendo através de um transplante de coração. E no ano ali de 2018, chegou até nós um rapaz, que eu posso falar o nome dele, porque ele é um paciente nosso, e eu já conversei com ele que ia falar da vida dele também, aqui nessa noite. É o Jones, ele é do Oeste Catarinense, e o Jones, ele tinha uma doença que se chamava cardiopatia hipertrófica, e o Jones praticamente estava desenganado pelos médicos, né? Próximo onde ele tinha tido assistência. E o Jones, ele ficou internado durante muito tempo, e realmente ele recebeu um veredicto praticamente de que ele deveria ir para a casa dele e aguardar os últimos dias da vida dele. Porém, na avaliação, uma médica que cuidava dele, ela entrou em contato conosco e para que pudéssemos aí estar avaliando a situação do Jones e avaliar o caso dele, se seria viável para um transplante de coração. E aqui no Hospital Santa Isabel, o nosso hospital é referência no estado de Santa Catarina para o transplante cardíaco, né? E nós conhecemos o Jones no final desse ano de 2018. O Jones estava muito doente, chegou em alguns momentos a ficar conosco internado na UTI por vários dias, aguardando um coração
dependendo das medicações, né, dependendo de drogas para poder manter o coração dele batendo, funcionando. E o Jones realizou ali conosco todos os exames pré-transplante e nós finalmente colocamos o Jones na lista de transplante. E não foi nada fácil a vida do Jones, sabe? E esse rapaz, ele é um exemplo, realmente, né? A vida dele é uma bênção, né? A esposa dele é uma mulher de muita fé. E o Jones, ele me relatou que a esposa dele, eles são evangélicos, e a esposa dele tinha aceitado a Jesus aproximadamente ali uns 2 anos antes, e o Jones ainda não tinha aceitado a Jesus. E quando ele foi praticamente desenganado pelos médicos, o Jones, ele quis se batizar, e ele pôde, antes do transplante do coração, ele entregou a vida dele a Jesus. Isso é um testemunho muito lindo da vida do Jones. E o Jones ali conosco, então, internado no final do ano, né, no início de 2019, final do ano de 2018, que nós conhecemos o Jones ele precisava muito receber um coração. O Jones estava muito fraco, o coração dele estava realmente muito fraco. E no dia 1º de março de 2019, o Jones teve o privilégio de, através de uma doação de um coração, ele pôde ser transplantado. É claro que só o transplante do coração ele é algo que não é tão simples, porém, a vida do paciente após esse momento, ela reserva muitas surpresas. O Jones também chegou a ter rejeição, outras complicações, às vezes infecciosas, que são decorrentes desse procedimento. Mas o Jones foi tendo vitória em cada batalha que ele vinha apresentando. E hoje o Jones, com praticamente aí 40 anos, praticamente quase 3 anos de transplante, o Jones se sente muito bem. Ele falou para mim que hoje, com 40 anos, ele se sente melhor do que aos 20 e poucos anos que ele estava. E Jesus, ele fez uma transformação muito completa na vida do Jones. Porém, a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje é que Jesus, ele pode transformar o coração de cada um de nós. Eu não sei qual é o problema que você pode ter, que pode estar enfrentando, ou que precisa mudar na sua vida, né? Mas Jesus, assim como ele olhou de forma muito profunda, cruzou o olhar dele com o olhar de Pedro, Jesus, ele pode também atuar na nossa vida para que nós possamos ter o privilégio de ter um coração novo, de ter um coração puro, para que louve e honre o nome de Jesus onde nós estivermos. E que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe a todos nós, que possamos aguardar o dia da grande volta e encontrarmos com Ele nas nuvens dos céus. Amém. Gostaria de convidá-los para fazermos uma oração final. Querido e grandioso Deus, somos muito gratos a Ti pelo Teu favor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por ter atuado na vida desse nosso querido amigo Jones de uma forma muito poderosa, de forma literal, trocando o coração dele e dando saúde plena para que ele possa seguir a vida dele e louvar o seu nome e testemunhar do seu amor, assim como ele tem feito. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, Senhor, para que tenhamos um coração também diferente, tenhamos uma experiência contigo, assim como ocorreu na vida de Pedro. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja durante todo o restante dessa semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém.